Não, tá bom. Tá bom. Vamos lá, vou colocar esse tamanho aí. É isso mesmo. Ó. Presta atenção, quando nós estivermos lendo, essas duas palavras elas são muito próximas, mas tem sentido diferente. Aqui é mais, não é? Tem sentido de adição. Alguma coisa está adição. Alguma coisa está sendo adicionada, algum sentido de adição. E aqui é mas, não é? Aqui traz um sentido de contradição. Não é? Ele traz uma atenção, não é? Você está falando algo, mas, não é? Então traz uma atenção, não é? Então essas duas palavras aqui, quando estiver lendo, presta bastante atenção nelas, porque nós no cotidiano nós acabamos falando assim mais algumas vezes, não é? Porque uma tem um i, a outra não tem. E as duas têm sentido diferente de uso. E agora, nós vamos ler o texto respeitando vírgula, ponto, ponto e vírgula, dois pontos. O que eu vou fazer? O primeiro versículo aí, ó, ele é lido em sequência, sem interrupção. Vai parar lá no ponto final. Eu vou ler primeiro, depois os irmãos vão ler, amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Pode ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Isso. Vamos lá, Sr. José. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. À beira-mar. Aqui no versículo 2, nós vamos ter uma vírgula lá no assentar-se nele, aí vírgula. Mas é uma freadinha bem leve e já continua. Quer ver, ó? Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Notou que é uma freadinha muito pequena, é só uma interrupçãozinha assim, e já continua o texto, amém? Vamos lá. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Assentar-se nele enquanto todo o povo ficou na praia. Ok, vamos lá, Sr. José. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, porque enquanto todo o povo ficou na praia. Ok. Agora aqui no versículo 3, vai dar uma freadinha na vírgula, ali por parábolas, vai dar uma freadinha leve ali, depois no dois pontos e depois finaliza. Quer ver, ó?
Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Vamos lá? Versículo 3. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Isso. Vamos lá, Sr. José. Então lhes falou muitas coisas por palavras, dizendo: o semeador saiu a semear. Isso. Agora no verso 4, nós temos uma freadinha aqui na semente, uma freadinha aqui no caminho e depois finaliza. Vamos lá. Ó. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Vamos lá? Verso 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Ok. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. As aves vieram e a comeram. Isso. Bom, verso 5 vai ter uma freadinha leve aqui no pedregoso. Depois vai ter uma freada aqui, uma freadinha boa aqui, um ponto e vírgula na terra. Depois uma vírgula em brotou e depois finaliza. Então vamos lá, ó. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Notou? Fala ponto e vírgula na sua mente que dá o tempo certinho da parada da ponto e vírgula. É o único que exige uma paradinha porque você vê que dá mais sentido ao texto, não é? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Entende? Vamos lá? Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Ok. Uhum. É o 5. Parte dela caiu em Terreno pedregoso. Em terreno pedregoso. Onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Ok. Verso 6, tem uma vírgula aqui no sol, depois uma vírgula em secaram e depois ponto final. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Ok. Mas quando saiu... nesse mesmo está, né? Isso, nesse 6, é.
Mas quando saiu, Quando saiu o sol, as plantas se queimaram, queimaram e secaram, porque não tinha raiz. não tinham raiz. Não tinha raiz. Isso. Bom, verso 7 tem uma vírgula aqui em espinhos e depois ponto final. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Verso 7, vamos lá. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. Ok. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, ok. Verso 8 tem uma vírgula em terra, colheita, 100. Vamos lá. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Ok. Verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Aqui agora é um ponto de interrogação. Você vai ter que dar uma entonação de interrogação. Porque a língua portuguesa, você afirmar algo e você interrogar algo é muito semelhante à escrita. Às vezes é a mesma escrita. O que vai mudar é a entonação. Então, vocês vão ler assim, ó. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Como se você estivesse vendo alguém. Por que falas ao povo por parábolas? Entende? Você tem que dar uma entonação como se você estivesse vendo a pessoa. Por quê? Por que falas? Você precisa imaginar alguém. Por que falas ao povo por parábolas? Você precisa dar essa entonação. A língua portuguesa ela exige isso, para que você dê vida ao que você lê. Porque você está narrando um acontecimento, não é? Eu tenho marcando aqui agora, mas eu lá em casa, o negócio não estava. O cara caindo no castelo, mas o final é dela. Aí eu falo, aí agora pegou, né? Vamos lá, verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Isso. Esse acento no parábolas até acaba te ajudando. Por que falas ao povo por parábolas? Entendeu? Essa entonação já no final já ajuda bastante. Vamos lá, Sr. José. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Fique em paz que nós estamos na segunda aula ainda.
ainda. Ficou encapifado. Eu marquei ela aqui na folha aqui, e agora eu marquei ela nessa aqui também. Vamos lá, verso 11 eu vou ler. Ele respondeu. Ó, você vê o que eu vou dar uma freadinha, né? Porque vou começar a dizer o que ele respondeu. Então o versículo 11 diz: Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Note que eu vou pronunciando as palavras tranquilamente, mas eu vou direto até a vírgula. Ó, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Olha o mas, entendeu? Olha o mas chamando a atenção. Uma contradição, porque a eles não, mas a vocês sim. Note. Então, por isso que é importante essa pronúncia correta para dar esse impacto na mensagem, não é? Mas a eles não. Entendeu? Vamos lá. Verso 11. Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Amém. Vamos lá, seu José? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. dos céus. Mas eles não. Mas a eles não. Mas a eles não. Mas Não. a eles não. Tenta. Mas. Isso. A eles não. A eles não. Amém. Verso 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém? Vamos lá, verso 12. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Amém. Nosso José, verso 12. Tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até até o que tem, ele será tirado. ok. Por essa. Ó, desculpa. Vamos lá, agora eu vou ler o verso 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Note que esse e aí, ó, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Note? Vamos lá, tentem reproduzir. Verso 13. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Isso, entendem. Vamos lá, seu José? Por essa razão eu lhe falo, eu lhes falo por palavra. Ó, não, fica em paz. Vamos treinar ela, ó. Vamos lá.
Parábolas. Vamos lá? Parábolas. Vamos devagar. Parábolas. Parábolas. Agora você une os dois, depois os dois últimos. Parábolas. Agora vamos ler toda. Parábolas. Isso. Vai aos poucos, aos poucos você vai acostumando com a palavra e ela vai fluir normalmente. Por essa razão. No 13, não é? Ah, sim. Porque vendo ele, não vemos. Veem. E ouvindo. Isso. E ouvindo. Não ouvimos. Nem entender. Ó, vamos lá de novo. Porque vendo. Repete comigo. Porque vendo. Eles não veem. Eles não veem. Veem. E ouvindo, não ouvem, nem entendem. Aí, ok. Verso 14. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Vamos lá? Neles se cumpre a profecia de Isaías, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que esteja sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que esteja sempre vendo. Vira a folha agora. Jamais perceberão. Jamais perceberão. Jamais perceberão. Isso. Vamos lá aqui, ó. Lê aqui comigo, ó. Seu José. Estejam. Estejam. É J-A-M, só que tem uma leitura aqui, ó, de ão. Entendeu? Só que está acontecendo por trás aqui, ó, um ão. Entendeu? Estejam. Entendeu? Mas está escrito J-A-M. Vamos lá. Estejam. Amém? No verso 15 agora. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos
e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. É um verso bem extenso aí. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade, ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Curaria. Vamos lá? Curaria. Nossa, José. Foi 15. o coração desse povo se tornou Insensível. Vamos lá? Insensível. Insensível. Né? Insensível. Amém? Vamos lá. Tranquilo. má vontade. Ouvir com os seus ouvidos e fechar os seus olhos. Seus olhos. Seus olhos. Se assim não fosse poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Amém. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, ouvidos, né? De vocês, eu falei, E os ouvidos. Os ouvidos de vocês, porque Ouvem. Porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pois eu lhes digo a verdade.
verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos Desejaram desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Bom, verso 18. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Vai o Neo de novo. Portanto, ouça o que significa a Parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Note que esse A tem um acento aí invertido. Esse A craseado, se chama crase. Então, note que ele exige uma entonação nele, né? Né? À beira do caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando alguém ouve a mensagem do reino do céu e não entende, o maligno vem e ele arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ok. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ok.
quanto ao que que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe, recebe com alegria. ok. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Isso, a abandona. Vamos lá, Sr. José? Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo. permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ok, Sr. José. Quanto o que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Tranquilo, vamos lá, último verso. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. E finalmente, o que
foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ok. E, Finalmente, felizmente, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Essa é uma etapa que é importante. Por que ela é importante? Porque se você não entender o que está escrito no texto, você não vai entender a explicação, o desenrolar aqui, o entendimento da parábola. Amém? Se você não entender as palavras, se você não saber o que está escrito, na hora que falar do que se trata a parábola, tudo mais, você não vai entender, não adianta, não é? Essa parábola, ela está em Mateus 13, não é? Parábola do semeador. Ela está em Mateus 13, do 1 ao 23. Só que essa parábola também está em Marcos 4, do verso 1 até o verso 25. E também está em Lucas 8, do verso 4 até o verso 18. Pelo que eu estou entendendo aqui é o verso 18. Então é uma parábola que é contada em todos os evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos, que eles têm o mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, porque esse sinótico representa que eles têm o mesmo ponto de vista. É diferente do evangelho de João, e o evangelho de João ele é muito caracterizado pela defesa da fé por conta das heresias que estavam acontecendo quando o livro de João é escrito. Não é? Então, você vai notar isso, a diferença. Não teria por que o Espírito Santo trazer mais um evangelho com o mesmo ponto de vista. Então, você vê que é obra do Espírito, não é? A parábola, não é? Acontece aí no cenário, não é? Que Jesus está à beira-mar, não é? Nós temos o rio aqui, não é? Nós temos Jesus sentado num barco. Não é? Normalmente nós temos algo assim, não é? Então Jesus está aqui no barco falando para as pessoas que estão aqui. Note que nada é por acaso, não é? Note essa estrutura, quando a gente coloca aqui, não é?
no desenho, note essa estrutura. É semelhante a um teatro, é semelhante a um cinema, é semelhante... Né? Você baixa aqui, não é, o palco aqui, e todos agora conseguem te ver. Você vê que nada é por acaso. Você vê que nada é por acaso, não é? Porque independente se todos estavam sentados, todos estavam em pé, todos conseguiam estar num ângulo que conseguisse ver ele. E esse ângulo também que forma, ele é bom para a acústica. Porque normalmente agora o vento vem da água. Então ele vem conduzindo a tua voz. Você não precisa de aparelho de som, não é? Eu acredito que Jesus devia ter uma voz boa, porque era necessário, né? Uma voz de entonação. Então, no verso 3 e 4, Jesus vai falar da semente à beira do caminho. Semente à beira do caminho. Nós vamos ter Vamos marcar isso aí também? na hora que o irmão assistiu o vídeo, o irmão anota, porque fica melhor. É porque se agora, se a gente for anotar agora, né? Bom, a semente à beira do caminho. Então as aves vieram e a comeram, né? Vieram e a comeram. Esse é o verso 3 e 4. No verso 18 e 19, Jesus explica. Não é? A semente é a palavra, né? É a palavra de Deus, né? Deixa eu aqui, um dia, parte dela. Onde a palavra é a semente. Então, semente é a palavra. À beira do caminho. Caminho, à beira do caminho aqui é o tipo de terra. Não é? Jesus vai usar 4 tipos de terra. A terra da beira do caminho, que é uma terra batida, dura. Depois vai usar um terreno pedregoso, um terreno que tem muita pedra. Depois vai usar o terreno onde tem os espinheiros e depois uma boa terra. Então ele começa com a terra que é, aqui está à beira do caminho, que está dura, não é? Ela está pisada. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, então ele explica, né, que a pessoa não entende a mensagem do reino, a palavra, né?
não entende e não entende. Então, o maligno, note que ele coloca em letra maiúscula, maligno, que esse aqui é Satanás e seus demônios, vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, é uma parábola que Jesus dá explicação para nós. Não é? Então, nós temos o tipo de terra, a semente, o semeador é Jesus, e hoje Jesus semeia através de nós. Né? Jesus em nós semeia. Quem não tem Jesus, nunca semeia a palavra de Deus. Não é? As aves vieram e comeram. Quem são as aves? O maligno, não é? As aves, pode ver que é o maligno, porque não é só uma ave que existe interessada em arrancar a palavra de Deus no coração das pessoas. Esse coração é aqui, na mente. Porque o coração de carne, ele é uma bomba de circulação, não é? Então, usa-se a palavra coração, mas esse coração é a nossa mente. Amém? Então, quando nós ouvimos, isso vem para a nossa mente. Se a nossa mente estiver cauterizada, a nossa mente estiver dura para receber aquilo, a semente, ela fica na superfície. Então, ela não enraiza. Então, quando ela fica na superfície, logo o maligno vem e arranca. Traz uma incredulidade sobre a pessoa e a pessoa não permite que isso enraize nela. Então a palavra fica no ar e a pessoa acaba perdendo. Isso aí é mentira. Qualquer coisa que Satanás usar alguém com uma boca e jogar, a pessoa não deixa essa semente enraizar. Porque a pessoa está dura. Para querer receber isso. Ela não quer receber isso. Porque se ela receber isso, quer dizer, se ela receber a mensagem do reino, o que acontece? Automaticamente, ela vai ter que dizer para si mesma que a Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus, que agora ela tem que mudar os seus caminhos, que ela tem que abandonar a mentira, ela tem que abandonar o aproveitar, não é, de situações, de tudo mais. Então, ela não deixa a semente enraizar nela. Então, a semente fica na superfície. Então, qualquer palavra agora lançada é levada embora como se as aves viessem e se alimentassem dela. Mas a pessoa mesmo não permite. Então, é uma parábola que está se explicando. Não é uma parábola que a gente precisa inventar muita coisa, não. Ela mesmo se fala, não é? Ela mesmo se fala. Então, oi? Os versos 5 e 6 vai dizer do terreno pedregoso. Não é? O terreno pedregoso não há muita terra, não é? Então a terra ela não é profunda. Isso não permite raízes, não permite raízes que venha
sustentar a planta que venha a nascer. Não é? Nos versos 20 e 21, Jesus explica, né, que esse terreno é a pessoa que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Então ele recebe a palavra, ele ouve a palavra, ele recebe ela, a palavra, com alegria. Né? Visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Permanece pouco tempo. Permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, eu vou pôr só tribulação ou perseguição, né? Logo a abandona. Não é? Então você tem a terra, e na terra está cheia de pedras, não é? Então a semente cai, porém as raízes são pequenas. Só recebe com alegria, mas na hora que vem tribulação e perseguição por conta da palavra estar enraizando na pessoa, deve ser aquela pessoa que chega assim na empresa, chega nos parentes e fala, virei crente, né? Aceitei Jesus. E as pessoas logo começam a tirar um sarro, tudo mais. Aí a pessoa vê que é difícil, porque agora ela não pode mentir mais. Agora ela não pode mais tomar posse de algumas coisas, por menor que era, já não pode mais. Agora ela já não pode mais beber, já não pode mais fumar, e aí ela vai começar a ser perseguida. Ela vai começar a ter tribulação, dificuldade, porque agora o inimigo vai vir para cima dela. Então ela recebe com alegria tudo, sai feliz do culto, né? Levanta as placas, mas abandona. Por quê? Porque as pedras, né? As pedras, ela não abre mão das pedras. A pessoa não abre mão das pedras. As pedras, o que nós possamos dizer, não é? Ela não quer dar dízimo, não ao dízimo. Apesar que isso aqui não impede ninguém, mas o inimigo usa, não quer dar dízimo, não quer dar oferta, né? Não quer dar satisfação, não satisfação. Não quer ter compromisso com a célula, não ao compromisso com a célula. E isso são uns exemplos, tem muito mais, das pedras que não deixa a semente. Porque a semente aqui, ela chegou até, né, dar uns brotinhos, acredito aqui. Mas ela está muito à superfície a raiz não engrossa, a raiz não aprofunda. Por quê? Porque as pedras tomam muito espaço aqui, ó, da terra. Então não existe muita terra, não existe terra profunda. A terra está aqui cobrindo a superfície só das pedras, que são todas as coisas, né, que vai impedir da palavra. Né? A pessoa quer continuar indo para boate, quer continuar bebendo, né, bebida, fé. O evangelho não impede festas, mas impede festas impróprias. Não é? Você quer ir para uma boate lá e lá na boate lá, você é solteiro, você vai ter lá um monte de mulher lá, as mulheres também vão ter um monte de homem e aí vai ter bebida. Aí como é que vai resistir isso tudo? Aí a semente fica entre as pedras, enraiza pouco
o broto é pequeno, logo vem o sol e queima. Por quê? Porque as raízes estão na superfície e a raiz não aguenta esse sol, que é a tribulação e as perseguição. Não vai rolar. Então, simplesmente conhecendo a mensagem, simplesmente analisando a explicação do próprio Jesus, você já vai notar, quando a pessoa vir conversar com você, você vai notar que tipo de terra que ela é, em que fase ela está. Porque eu vejo que essa questão de terra, o que é isso? A terra à beira do caminho é uma terra pisada, dura. Às vezes nós chegamos duro na igreja, não é? Diante do evangelho. Porém nós olhamos assim e falamos assim, mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema de eu aceitar Jesus? Qual que é o problema de eu aceitar os ensinos? Não é? Qual é o fruto que eu vou receber com isso? Qual que é o fruto? Aí a pessoa abre mão, fala assim, poxa, o fruto é bom, não é ruim. Aí ele deixa de ser terra à beira do caminho e passa para a terra com pedras. Aí ele começa a ter contato com a palavra. Aí ele fala, poxa, eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que deixar de frequentar esse tipo de lugares, eu vou ter que parar de mentir, eu vou ter que parar disso, aquilo, outro. E ele começa a deixar Jesus tirar as pedras da terra. A terra é a pessoa. Então ele começa a deixar Jesus tirar as pedras. Aí depois os espinheiros, note que caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Note que os espinheiros já estão lá na terra, mas eles estão pequenos. Porém, eles continuam sendo alimentados pela terra. Então a pessoa decide não deixar os espinheiros crescerem, que é os enganos das riquezas, não é? Sufocam, tornando infrutífera. Então, no verso 7, né, ele vai falar dos espinheiros. E no verso 22 ele explica. Então, caiu entre espinheiros. Entre espinheiros. Que cresceram. Então quer dizer que os espinheiros eram pequenos. Não é? Então quando eles cresceram, eles sufocaram. Não permitiu que respirasse. Faltou oxigênio. Os espinheiros tiram o nutriente da terra e agora tira também o sol. O sol é Cristo. O sol, o ar, tudo que a planta precisa, aquela planta precisa para crescer e germinar e dar fruto. Então os espinheiros eram pequenos, a pessoa permite que ele cresça, e nós já vamos ver aqui, não é? No verso 22 ele explica, né? Que é aquele que ouve a palavra, ele ouve a palavra, mas a preocupação desta vida. Nós temos a parábola, nós temos o Sermão do Monte que vai falar, né? Não estejais ansiosos, porque o pai sabe que vocês precisam comer, vestir, casa, precisam das coisas. O pai já sabe disso. Aí, quando nós chegarmos nos sermões de Jesus, isso aqui vai encaixar melhor ainda. Porque são tijolinhos no conhecimento. Quando vocês se derem por conta, vocês estão com uma casa de conhecimento. Porque são tijolinhos que você vai pondo. Então, a preocupação desta vida e o engano das riquezas.
a sufocam. Isso aqui, ó, preocupação da vida e o engano das riquezas sufocam. Isso aqui começa a crescer dentro da pessoa. Quando você aceita Jesus, que você começa a viver uma caminhada, não é? Você começa a viver uma caminhada na santificação, você vai começar a receber as tribulações, as perseguições que está na terra anterior. Por isso que eu entendo que é você permitindo que Jesus venha tirando, até você se tornar uma boa terra. Então você vai passando por fases e o Espírito Santo vai tirando de você. Inicialmente você é uma terra dura, ele vem e rega você, começa a molhar, você já agora não começa mais a ser pisado, aí você deixa de ser uma terra dura, porque agora você recebe água e ele começa a fofar você. Você não deixa mais os outros pisar em você agora, para você continuar uma terra dura. Aí depois vem para a terra de pedregulho. Aí você continua deixando Cristo trabalhar em você através do Espírito Santo. Aí ele começa a tirar as pedras para que tenha mais terra, para que a planta, para que a semente comece a enraizar e comece a ter raízes profundas e fortes. Precisa ter terra. E as pedras têm que sair. Chega a parte do espinheiro, que estava pequeno. Mas se a pessoa não deixar Jesus trabalhar, não é? Dando a paz, porque o que acontece? Muitas pessoas, eu sou testemunho disso, você começa a ter problema financeiro. Quanto mais você ama a palavra, mais rápido você vai ter problemas financeiros. E aí você vai ver uma necessidade, uma dependência de Deus muito grande. Entendeu? Você vai começar a ver uma dependência, uma necessidade de Deus cuidar de você e suprir você até você se tornar uma terra boa. Então, a pessoa caminhou até aqui. Se ela não deixar os espinheiros morrerem, eles vão agora sufocar com as preocupações dessa vida e com os enganos das riquezas. Tem muitas pessoas que não abrem mão, quer ser rica. Em Cristo Jesus você pode ser rico, mas você vai ter que passar por todas as fases primeiro. E essa daqui é a penúltima. Aqui, se você passar aqui, da agora para frente fica mais fácil. Porque agora a próxima terra já é a boa terra. Entendeu? Entendeu? Então, o próprio Jesus explica a parábola. E aí no dia a dia você vai conversar com as pessoas, você vai encaixar aonde ela está. Ah, fui na igreja ontem, mas daqui a pouco a pessoa já não vai mais nem no segundo culto. Parou na primeira terra. Entendeu? Aí a pessoa começa a ir. Aí ele começa a ser pressionado a vir numa célula, não vem mais. Parou na pedra, no pedregoso. Aí ele vem até na célula, ele vem. Aí ele cai nessa fase dos espinheiros. Aí o líder dele fala assim, eu vou passar umas pessoas para você e você vai ter uma célula na sua casa. Aí ele fala, não, muito obrigado. Por quê? Porque eu preciso trabalhar muito por conta das preocupações desta vida. Então eu não posso pegar uma célula. Eu não posso deixar de trabalhar muito. E aí ele para aqui, ó. Agora, se o cara suportar, agora ele vai para a boa terra. Se a mulher suportar, se a pessoa suportar, aí ele passa para a última terra. É assim que eu vejo. Porque quando você chega num terreno, você tem que tirar capim, você tem que tirar terra, senão você não constrói casa nenhuma nele. Não tem jeito. Se você não fizer uma limpeza no terreno, você não consegue nem visualizar se ele tem pedra, se ele precisa ser adubado. Não tem como você trabalhar. Então, quando Jesus chega na nossa vida, por isso que é importante as pessoas terem sabedoria. Quando a pessoa acaba de chegar na igreja, deixa o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa.
Com o tempo ele vai tirar as argolas, com o tempo ele tira os piercing, com o tempo ele muda seu cabelo, com o tempo ele muda suas roupas. Deixa o Espírito trabalhar, porque o Espírito sabe a hora de tirar na terra, ele vai saber. Porque cada um de nós cresce no reino em uma velocidade que ele se permite o Espírito trabalhar na vida dele. O Espírito Santo sabe qual que é a velocidade de crescimento dessa pessoa no reino. Eu e você não sabemos. Mas a palavra de Deus é fundamental. A palavra tem que ser, a pessoa tem que receber palavra. Receber palavra. Palavra, receber palavra. Então, no verso 8, não é? Nós vamos ter a boa terra. Agora a pessoa começa a produzir. Não é? Aí no verso 23 ele explica que a boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita. Para dar uma colheita, a semente teve que cair na terra, teve que nascer um broto, raízes fortes, profundas, que vão pegar essas raízes fortes, profundas, elas vão se alimentar, porque não é sempre que vai cair chuva, então ele precisa ter raízes profundas e fortes para buscar água por si só. Então, essa pessoa já vai ler Bíblia sem mandar você ler Bíblia. Ela vai buscar conhecimento por prazer e não por ordem. Então agora essa árvore cresceu, agora não tem mais um broto, eu tenho uma árvore e essa árvore agora tem fruto. Porque o que eu vou colher? Se não tiver o que colher. Agora essa pessoa vai e dá fruto. Entendeu? Agora essa pessoa vai dar fruto. Então ela vai colher. Aí Jesus coloca uma sequência de 100, 60 e 30 por 1. Né? Note que é 30, 60 e depois pula para 100, não é? Eu vejo esse 100 aqui, por que não é 90? É 100. Porque é 30, 60, vamos supor, 90, né? Aqui eu vejo assim, você tira o dízimo, a pessoa fica com 90. Mas enfim, toda planta, aqui Jesus está trabalhando com planta, né? Um exemplo de planta. Toda planta, na primeira colheita, ela produz muito. Depois a mesma planta, ela começa a cair. Quando chega aqui, aí o pai poda para que se renove e vá e dê mais frutos. A cana é assim. A primeira colheita da cana, ela é muito maior. É a mesma planta, só que ela dá uma planta maior e mais grossa. Aí você começa a colher, ela vai caindo. Chega um dado momento que, no caso da cana, aí você tem que arrancar e replantar uma cana nova. Mas, muitas plantas, você renova ela como? Poda. Enxerto. Você pega, enxerta ela. Enfim, aqui eu vejo uma outra ligação com a palavra, entende? Quando chega nesse nível de produção, porque começa forte, vai caindo, caindo. Chega um dado momento que exige uma poda, um renovo, para que volte a produzir de novo, com mais intensidade. Então eles se aproximam dele, perguntam por que falas por parábola, e respondeu: a vocês foi dado o conhecimento
no verso 11. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Ó, foi dado. Foi dado. O que foi dado? O conhecimento Que conhecimento? Dos mistérios do reino dos céus. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. No verso 12, ele está falando a quem tem o quê? A quem tem o quê? O conhecimento dos mistérios do reino dos céus. A quem tem será dado e terá em grande quantidade. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lembra a semente que cai sobre a terra dura? Então, ele recebe, mas não quer ter esse conhecimento. Então, até esse pouco, o maligno leva. E aí já tem deixado a semente cair no lugar que... Ele não quer, entendeu? O conhecimento e os mistérios. Então ele tem na superfície, mas ele não recebe. Então aí Jesus fala: de quem não tem, até o que tem ele será tirado. Mas ao que tem e recebe, vai receber muito mais e terá em grande quantidade, porque permite, não é? No verso 13, ele vai falar: por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entendem, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. A pessoa ouve, mas não entende aquilo, que não faz sentido para ela. Ela vê milagre, mas ela não aceita. Por que ela não aceita? Porque se ela aceitar, ela tem que receber agora como verdade e viver aquilo. Então ela se nega a receber. Ela bloqueia, entende? Porque se ela receber, automaticamente gera um conflito dentro dela que agora ela tem que se pôr. Agora ela tem que se pôr naquele caminho. Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Converter-se e eu os curaria. Então note que Jesus está dizendo que este povo, que vai perder até o que tem, o pouco que tem, o coração se tornou, ele não é, ele se tornou. Esse ser, ele gera uma condição. Ele mostra que da agora para frente, ele expressa uma condição. Então, se tornou insensível. De tanto que foi jogada a semente e não quer. Não é? Então, eu ia perguntar a você esse negócio do que tem, aquilo que tem tirado. Eu ia perguntar, mas você explicou, eu entendi. Ele se tornou insensível não só insensível, e também de má vontade. Não quer. Você ensina alguém que tem má vontade? Alguém que tem má vontade aprende alguma coisa? Entendeu? A pessoa faz multidão, mas é mais pedra de tropeço agora no meio dos outros. É o joio. É o joio que está no meio, que parece trigo,
Enraiza no trigo só para te atrapalhar. Porque ele enraiza no trigo, você não pode tirar, ele ainda fica trabalhando o trigo produzir. Pessoas de má vontade. Pessoas insensíveis. Então é uma sequência. Se torna insensível, automaticamente uma pessoa também de má vontade. Entende? Condição. Ser. Condição. Ela se coloca nessa condição. Ela se torna uma condição. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se. Mas por conta de ser insensível, de má vontade, bloqueia e não converte. Não dá para converter. A semente cai na superfície, o pássaro leva, o maligno leva. Por quê? Porque viver o evangelho não é fácil. Viver o evangelho é difícil. Por isso que nós estamos na caminhada, todo dia o Espírito está tirando alguma coisa de nós. Está tirando. Mas felizes são os olhos de vocês, está falando com os discípulos, né? E está falando com nós, todo discípulo, né? Porque veem os ouvidos de vocês. Felizes são os olhos de vocês porque veem. E os ouvidos de vocês porque ouvem. Esse ver e esse ouvir, você vê uma, né? São os olhos de vocês porque veem. E os ouvidos de vocês porque ouvem. Por quê? Porque não se tornou insensível de má vontade. Agora os seus olhos veem as obras do rei e ouve a palavra e ela enraiza em você para produzir. Entende? Porque aí já se permitiu. Você se permitiu, você não se colocou em uma condição de insensível. Comece a ler a Bíblia agora olhando esse ser, que isso aqui te ajuda muito a entender as coisas. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que estão ouvindo, mas não ouviram. Por que Cristo está falando isso? Porque é o próprio Deus falando com nós. Os profetas falavam o que Deus falava para eles transmitir ao povo. Eu vejo o profeta o último recurso de Deus. Deus fala na palavra, Deus fala de muitas formas. Aí depois Deus manda o profeta. Então Jesus vai dizer que muitos profetas justos desejaram ver o que estão vendo. O que é isso? Os profetas profetizaram, eles revelaram a vontade de Deus, a palavra de Deus, tudo de Deus. Porém, eles não viram o Filho de Deus, não viram assim o Filho de Deus fazendo milagre como eles estão vendo. Não é? Então, aí Jesus fala isso. E aqui eu finalizo.